Abençoe poderosamente a vida deste casal. Obrigada. Deus abençoe. Vocês estão lindas. Amém. Está tudo muito lindo. E eu tenho certeza que Deus já está neste lugar. Pastora, Deus abençoe. Obrigada pelo convite. As mulheres edificadas veio nos acompanhando ali do Ministério Deus Conosco, onde nós ali tomamos conta por misericórdia. E eu tenho certeza que Deus está na casa. Fica todas de pé em nome de Jesus. Todas as mulheres se coloquem de pé. Dá uma olhada para a mulher que está do seu lado e diga: Deus tem uma resposta para você. Dá uma olhadinha para o outro lado e diga: Deus tem uma resposta. Levanta essa mulher, coloca essa mulher de pé e diz para ela: deixa eu te dar um abraço. O céu quer te abraçar no dia de hoje. Põe essa mulher de pé, abraça essa mulher e diga: me dá um abraço. Porque o céu quer te abraçar no dia de hoje. Abraça a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Isso é um convite que o céu está te fazendo nesta noite, para dizer que Deus está na casa. Tem alguém aqui que chegou para dar glória a Deus aqui neste lugar? Tem alguém que chegou aqui para exaltar o nome do Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz? Estou feliz porque eu estou vendo pessoas muito queridas. A missionária Lídia está ali. Deus abençoe sua vida poderosamente. Pastora Quitéria também. Já pude ouvir os glória a Deus dela ali sentada. Que Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus. Ali também tem umas outras mulheres ali da nossa igreja que não conseguiu entrar, mas estão ali. Minha filha também está ali. Que o céu venha alcançar vocês poderosamente aí fora. E eu tenho certeza que o Senhor é bom e o diabo não presta. O que eu tenho para te dizer nesta noite é que tem milagre para a tua casa. E o que eu tenho para te dizer nesta noite é que tem livramento para a nossa história. Eu não sei quem chegou aqui nesta noite precisando ouvir isso, mas eu quero te dizer que o Deus de livramento está aqui dentro desta casa. E o que há de vir virá e não tardará. O Senhor tem uma palavra para você aqui nesta noite. O Senhor tem céus abertos aqui neste lugar. Talvez você ainda não teve a oportunidade de dar um glória a Deus, um aleluia, mas Deus está te convidando a dar um glória, porque a cada vez que você adora o nome do Senhor, há um livramento de Deus chegando na tua casa nesta noite, há um livramento de Deus chegando na tua história nesta noite, e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer em alguns lugares que Deus nos leva, que muitos gostariam de estar no nosso lugar hoje. Tem gente que chega, não dá um glória, não levanta a mão, não faz nenhum movimento para mostrar para o céu que quer ser achado por Deus nesta noite para receber vitória. Mas tem pessoas que gostariam de estar no seu lugar e no meu lugar nesta noite. Alguém que está no hospital, na UTI, entubado, num presídio, numa penitenciária, eu gostaria de estar sentado agora e está dando glória. Mas eu tenho algo do céu para te dizer nesta noite. O Senhor, Ele nos trouxe aqui para mostrar que a sua misericórdia tem nos alcançado a cada dia. E que nós somos livramento diante de Deus e estamos sendo guardadas na palma da mão do Senhor nesta noite. Tem alguém aqui que chegou? Quem é milagre na presença do Senhor? Tem alguém nessa noite que é milagre? Chacoalhe a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou um milagre na presença de Deus. Só Deus sabe o que você passou para chegar aqui, para dar glória diante da presença dEle. Amém? Você pode dar uma salva de palmas por este culto, por este congresso abençoado. Livro de Esther, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 17. Estou feliz porque o Senhor colocou uma palavra no nosso coração para ministrar para alguém que está sedento por Deus nesta noite. Amém? Tem alguém aí sedento para ouvir Deus falar? Aleluia. Deus tem resposta para alguém aqui neste lugar. Esther, capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus. Que bom saber que Deus nos trouxe para ouvir a sua palavra e nos dar resposta nesta noite. Que nos diz assim, ó. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu vou contar até 3 e você vai repetir em alta e boa voz comigo. 1, 2, 3. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Sente dando glória ao nome do Senhor. Eu não vou ser demorada, mas eu vou deixar uma palavra para o teu coração nesta noite. Para falar de Esther, nós estamos numa responsabilidade muito grande, porque estamos falando de uma menina que foi achada em uma das províncias ali de Suzã.
E para falar a verdade, nós estamos falando com alguém que tem prioridade de exercer algo a qual ela não escolheu para ser chamada e também foi achada por acaso, ou até mesmo por um mandato, mas o céu achou alguém. E por isso o Senhor vai começar uma história linda na vida desta menina, que ao conhecimento de muitos era Radassa, mas o seu nome mesmo original era Esther. A Bíblia vai nos dizer que o rei Assuero cuidava de 127 províncias, e a Bíblia vai nos dizer que ele, por cuidar e por estar ali alegre, por cuidar dessas províncias, ele vai chamar os seus príncipes, vai chamar ali os seus conselheiros, para dizer que iria dar uma festa de 180 dias naquele reinado. Ora, era de fato dele estar festejando, afinal de contas, não é qualquer rei que vem com esse poder para cuidar de 127 províncias ali no reino da Pérsia. E quando nós olhamos a história daquele rei, nós vemos que ele faz questão de mostrar para todos e para todos que ele quer festejar, ele quer mostrar que ali ele está cuidando de um povo e de um reinado ao qual poucos reis puderam cuidar e puderam ali exercer aquilo que ele estava exercendo. O rei Assuero senta naquele trono e ele festeja por 180 dias. Acaso que ele vai chamar aos príncipes, ele vai chamar os governadores, ele vai chamar a todos os medos e a todos os persas que estão no reinado daquela província para poder ver a sua glória. Ele vai mostrar o seu palácio, ele vai mostrar o seu jardim suspenso, ele vai mostrar todo o modelo que tem dentro do seu reinado, desde as suas tapeçarias, como também juntamente com as suas cortinas. Ali a Bíblia vai nos dizer que tudo era de ouro e de prata, e aquele reinado, ou seja, a maioria das coisas que havia naquele palácio era de ouro, as colunas eram de mármore, e isso tudo era mostrado como uma glória ou potente diante daquilo que ele podia tomar a conta e tomar a frente. E isso daí dava prazer, ele enchia o seu coração para mostrar o seu reinado e a sua glória, a qual estava por posse, estava na sua mão. Até que se passam 7 dias e ele vai ter uma ideia: chame também os pobres que estão na região de Suzã, e também venham chamar os pobres que estão abaixo da província, para poder se achegar a nós, porque eu não quero somente mostrar o meu reinado para aqueles que estão vendo como categoria maior, mas os menores precisam ver que o rei está chamando os menores para participar da sua glória, porque não é por aquilo que está acima, mas ele também ainda lembra de alguém que está por baixo. Chacoalhe a pessoa que está do seu lado, diga: ainda que nós estamos sendo esquecidos por alguém, tem um rei ainda que nos chama pelo nome para mostrar a sua glória. E a Bíblia vai nos dizer que quando essas pessoas vêm se achegando a conhecer a sua glória, ele já alegre, porque já está cheio daquelas bebidas fortes, ele está alegre por tudo que ele está vivendo, ou vivenciando, ou festejando. A Bíblia vai nos dizer que ele tem uma ideia: mande chamar a Vaste, a rainha real, que está na casa das mulheres, juntamente com as suas mulheres da casa, também dando uma festa. Enquanto o rei está no palácio dando uma festa, a rainha Vaste está dando uma festa na casa das mulheres. Ora, ele vai ter uma ideia e ele vai falar para os seus príncipes: prepare aí os eunucos e mande chamar a Vaste, porque eu quero apresentar ela para todo o reinado. Peça para ela vir com a melhor roupa, a melhor coroa, e se apresentar com o seu melhor diante de mim. E quando vai Hagate, um dos eunucos da casa real, para chamar ela até chegar à presença do rei, ela se nega a se apresentar diante do rei. Ora, mas alguém vai dizer: mas que mulher rebelde, mas que mulher insulta, não quis se apresentar para o rei. Só que quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma oportunidade que o céu está abrindo para alguém se apresentar e servir a ele com excelência. Chacoalhe a pessoa que está do seu lado e diga: se Vaste não quer, tem Esther que chega querendo. Não, essa pessoa não entendeu, mas eu vou dizer: se Vaste não quer, tem Esther que chega querendo se apresentar, querendo fazer a obra, querendo trabalhar, querendo cultuar, querendo adorar, querendo limpar a igreja, querendo cantar, querendo fazer a obra de Deus.
Eu vejo isso como uma oportunidade que Deus não está dando apenas para o palácio, mas eu vejo isso como uma oportunidade que Deus está dando para uma província chamada Suzano. Porque enquanto tem... Sabe qual é o problema de muitos crentes? É porque ele sabe cantar, ele se segura nisso. Ele sabe pregar, ele se assegura nisso. Ele tem um dom da palavra, ele se assegura nisso. Ele tem um dom da revelação, ele se assegura nisso. Enquanto tem uma Esther do outro lado, sentada ali no cantinho, no fundo da igreja, dizendo: Senhor, se pelo menos eu tivesse uma oportunidade. Alguém já está dando glória. Alguém já está levantando a mão e já está dando aleluia. Enquanto Vasti canta, prega, tem sua glória, tem todos aos seus pés, tem uma Esther no fundo da igreja. Ah, se eu tivesse uma oportunidade para servir ao Senhor, não é pelo dom, não é pela carteirinha, não é pela categoria, não é pelo cargo, é por aquilo que Deus faz, e é pela machora, e por aquilo que Ele é na tua vida. Não é por isso. Não é. Até porque, deixa eu te falar uma coisa: cargo nunca salvou ninguém. Carteirinha não salva ninguém. Mas a unção, a graça, e quem carrega a presença faz toda a diferença onde chega. Pega na Bíblia, não prega, não canta, fala tudo errado, mas Deus é com ela. Pega a oportunidade, canta, conhece a letra, canta tudo, sabe atravessar. Mas quando abre a boca, o céu desce, o céu se rasga, o céu se responsabiliza. Tem alguém sendo procurado por Suzão hoje. O Senhor está dizendo: talvez Vasti não está dando a maior sobre que der. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Ai, de que massaio. Talvez Vasti não está valorizando aquilo que o Senhor tem confiado. Mas tem uma Esther chegando para fazer toda a diferença dentro de um reinado. Chama Vasti. A Bíblia vai nos dizer que ela se nega a se apresentar diante do rei. E quando ela se nega a se apresentar diante do rei, isso assusta o rei Assuero. Isso assusta toda a sua comitiva. Ninguém diz não para o rei. Ninguém se nega a apresentar diante dele com um não. O rei fica furioso. Lá vem os conselheiros correndo. E o conselho não é: Senhor, calma, dá uma oportunidade. Talvez ela esteja nervosa, não está bem, não está nos seus dias, sabe, de se alegrar com o Senhor. Talvez ela está apreensiva, ou até mesmo está ocupada. Vamos esperar um pouco, chama ela em outra oportunidade. Não. Os conselheiros, eles vão se apresentar e vão dizer: tira Vasti do trono. Ela não serve para obedecer. E quem não serve para obedecer, não serve para ficar. Ninguém dá glória, mas vou dizer de novo. Você está aí? Tira Vasti do trono, tira Vasti do palácio, tira Vasti do cargo, tira Vasti do que está exercendo, tira Vasti, porque se não está obedecendo, não serve para poder estar servindo. Porque quem não obedece não serve nem para servir. Chacoalhe o crente que está do seu lado e diga: você entendeu? Quem não obedece não serve para servir. Duas pessoas deu glória, mas eu vou dizer de novo. Porque se Vasti não sai, Esther não chega. Alguém já deu 2 glórias, mas eu vou dizer de novo. Se Vasti não sair, não tem como Esther chegar. E Deus está dizendo: eu tiro Vasti. Se é impedimento, eu tiro. Se está bloqueando a obra, eu tiro. Se está impedindo, eu tiro. Se não dá crescimento, eu tiro. Se não se junta, eu tiro. Se não está junto, eu tiro. Se não concorda, eu tiro. Chacoalhe a pessoa que está do teu lado e diga: usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade que Deus tem. Glória aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Posso rasgar? Se não anda comigo, não concorda, não está na mesma visão, por que está andando comigo? Alguém já deu glória? Se não acredita que Deus é na minha vida e nem nas promessas, por que está do meu lado?
Deus só vai deixar quem é de verdade. Porque quem é de mentira, Deus começa a tirar a partir de hoje. Chacoalhe o crente que está do teu lado, diga: Deus só vai deixar, viu? Bate no ombro da pessoa que está do teu lado. Bate no ombro dele, dá uma empurradinha e diga: acorda. Começa a orar por discernimento. Só vai ficar quem é de verdade. Porque quem é de mentira, Deus começa a tirar. Deus vai começar a fazer uma limpa. Tem glória aí? Cadê a primeira pessoa a levantar a mão? Alamassa. Tem crente pentecostal aqui, meu irmão? Tem adorador aqui na casa? Ai, meu Deus, Senhor. Eu estou sentindo o céu aqui. Eu estou sentindo. Calma que até o final vai melhorar. Aleluia. Mas, Senhor, não tem como dar um jeitinho para a gente segurar Esther. Se segura é pior. Se mantém ali é pior. Por quê? Por que vocês estão mandando eu tirar ela? Porque se ela continuar, ela vai ser exemplo de rebeldia no meio do palácio. Ela vai ser rebeldia para todas as outras mulheres. E Deus não quer aqui pessoas que sejam exemplo para o mal, mas seja exemplo para o bem. Porque eu não posso segurar uma pessoa que influencia a outra cair, desviar, andar em rebeldia e se levantar. Eu tenho que influenciar alguém que obedece, alguém que serve e alguém que anda junto. Se não serve para servir, então não serve para ficar. Já deram glória, já deram aleluia. Deixa eu ver aqui desse lado se alguém levanta a mão e dá glória. Deixa eu ver ali atrás, deixa eu ver aqui na frente. Se não serve para obedecer, também não serve para servir e não serve para ficar. Vai ter que sair. O que a gente faz? Hein, Karen? Alguém vai rir e vai dizer: olha lá, o rei vai ficar sozinho no trono. Não tem vasto. Mulher, ela linda. As mulheres, as melhores coroas, vestido impecável, mulheres à sua disposição, banqueteava todos os dias, ela dava ordem às casas das mulheres. Detalhe, ela era a esposa real, mas ela convivia com as concubinas do rei. Tem que ser muita mulher e andar de cabeça erguida dentro de um reinado desse. Porque tem muita coisa que a gente tem que engolir sem querer. Já deu glória, já deu glória, já deu glória. Já deu aleluia, já deu aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vai engolindo, porque a água do Espírito já está descendo. Já deu glória. Tem muita coisa que eu sei que você quer falar, mas vai ter que engolir. Tem muita coisa que você quer gritar, mas vai ter que engolir. Tem muita coisa que você quer tirar a limpa, que até falar, eu vou lá falar. Engole, porque Deus te justifica. Ei, o sóbria, tem glória aí. Não é para qualquer uma estar dentro de um reinado com um monte de concubina. O que elas fazem? Ela é selecionada uma vez por semana para ficar com o meu marido. E eu tenho que ainda banquetear com elas e dizer que vai tudo bem. Sunamita, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Com seu marido, tudo bem. Com seu filho, morto no quarto de cima, vai tudo bem. Por que você falou para Geazi que está tudo bem? Porque o meu negócio não é com os outros, o meu negócio é com Deus. Grita no ouvido da mulher que está do seu lado, do homem que está do seu lado, diga: engole. O resto Deus justifica. O resto Deus faz. Pastor, eu vou lá, que eu vou conversar com aquela pessoa e vou tirar tudo a limpo. Vai nada, engole, porque Deus vai ser a tua resposta. Ele te justifica. Pastor, eu vou lá, sabe por quê? Eu vou querer saber o que aconteceu. Você não vai saber de nada. Deus está mandando dizer para alguém aqui: engole, porque Deus te justifica. Pode deixar, a partir do momento que você fala, e Deus vai adiante de mim, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, pode deixar que Ele vai endireitar tudo. Você recebe isso? Você recebe isso? Você recebe? Eu sinto Deus aqui nesta noite.
Oxe, sai! Coloca ela numa carruagem e manda ela passear. Eu estou sentindo Deus aqui. Pastor, alguém vai dizer assim: o rei agora vai ficar sozinho, tadinho, no trono, reinando, chorando de se acabar. Só ali naquele. Quem disse? Se tem uma coisa que o céu não perde, é a oportunidade. Você consegue gritar para alguém, diga: Deus trabalha com reserva, viu? Pergunta para ele: você lembra da história de Elias? Elias começou a fazer mimimi com Deus. Não prego mais, não canto mais, não vou fazer mais a obra, nem da caverna eu quero mais sair. O Senhor falou assim: eu vou ter misericórdia de você e eu vou colocar aqui na sua porta, na porta da caverna. Eu não entro dentro da caverna porque eu não mandei você entrar lá dentro, porque eu não tenho caverna para o povo, eu tenho esconderijo. Deus não preparou caverna para crente fujão. Agora para crente que obedece tem um esconderijo. Cadê? Alguém já levantou a mão ali? Alguém já levantou a mão ali atrás? Alguém já levantou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente descansará. Deus não tem caverna pra gente não, mas esconderijo, aquele que obedece, Ele guarda, dá livramento, cuida, cura e ainda mostra que é na nossa vida. As pessoas olham para o rei e olha para ele e diz: meu Deus, coitado. Mas já tem uma comitiva já se preparando, dizendo: vamos fazer um negócio? O mesmo Deus que complica, Ele também explica. E o mesmo Deus que tira, Ele também põe. Vamos fazer um negócio? Tá assim de moça virgem no reinado aqui de Suzano. A gente passa nos postes, bate uns decretos real. Procura-se, com ou sem experiência, para servir o rei com excelência e sentar no trono real. O rei vai mandar chamar pelo nome. Tem uma seleção no dia 15 de outubro, 3 horas da tarde, todas compareçam no reinado. Imagino eu que foi dado a data, o horário, e todas compareçam. Mais ou menos 126 mulheres compareceram, as virgens que estavam naquele reinado. Uma delas, chamada Radassa, conhecida como Esther, quando chega no Império Persa. A Bíblia nos diz que quando chega na casa dessa mulher, o mais ágil para poder organizar tudo e levar a sua sobrinha foi Mardoqueu. E a Bíblia vai nos dizer que ele arruma tudo e prepara. Eu fico imaginando essa moça com medo, entrando na fila para poder se apresentar para o rei, totalmente desprovida. Mas eu sempre ouço uma palavra, que Deus, Ele não pega os capacitados, mas Ele capacita quem Ele pega. Eu ouço sempre essa palavra e ela me chama muita atenção, porque se tem uma coisa que Deus gosta, de forjar caráter, de forjar história. Você lembra quem você era antes e quem é você agora? Você lembra da onde que Deus te tirou e quem é você hoje na presença do Senhor? Você lembra o que você fazia há 10, 15 anos atrás e você sabe agora o que você está fazendo aqui numa noite como essa, adorando ao nome do Senhor? É um Deus construindo história todos os dias. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, de construir história. Ele ama construir história. E ela vai com medo, mas vai. Tá com medo, mas vai. Tá tremendo, mas vai. Não sabe pegar no microfone? Vai. Só sabe ler o Salmo 23? Fala. Tá com medo? Mas vai. E mostra que Deus é na tua vida. Porque a gente conhece uma meia dúzia de pessoas que falam assim, ó: a irmãzinha está com oportunidade. O irmão vai dar uma saudação. Eu não, Senhor, usa ela. Eu não, Senhor, usa ele. Passando, transferindo a oportunidade para outra pessoa. Nunca ore dizendo: o Senhor tem esquecido de mim, porque na hora que Ele lembra de você, você não valoriza.
E a gente tem que pegar essas oportunidades que Deus nos faz. E ela vai ali na 126 mulheres. Não prontas, mas se preparando para ficar. Hegai é um dos eunucos da realeza. E ele vai fazer uma vistoria. Toda vez que eu leio a história de Esther, eu começo a ver esse eunuco como o Espírito Santo. Você acredita? Por quê? Porque ele começa a selecionar as mulheres. E quando ele começa a selecionar as mulheres, o que me chama muita atenção é que ele vai fitar os olhos bem em Esther. Por quê? Logo ela. Porque ela era linda? Amém. Era formosa, tinha um corpo bonito, uma aparência bonita. Mas quando eu começo a olhar a palavra do Senhor, eu começo a ver que além dela ser uma judia, ou seja, fazia parte do povo judeu, e o povo judeu tem promessa. E mesmo que a fila seja cansativa e não esteja andando, mas nós estamos na fila porque é um povo ali que tem promessa. E eu quero acreditar que Deus não colocou Esther à toa nessa fila. Existia uma menina que tinha uma promessa. Alguém já deu glória. Tá todo mundo na fila, mas Hegai vai olhar para alguém que tem promessa. Tem alguém que tem promessa aqui nesta noite? Deixa eu ver. Tem 126 mulheres na fila, mas ele vai olhar bem para Esther, porque é do povo judeu, e o povo judeu está debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo e abre as cadeias. Era o Senhor dizendo: eu vou te tirar lá de trás, de um meio de um povo prisioneiro, e vou te colocar num trono de glória para mostrar que eu tenho promessa. Você recebe isso? Você recebe isso? Ela está lá e Hegai está olhando para ela. E chega e diz: eu sou judia. Aliás, sou judia não, eu sou da província. Ela não podia nem se identificar, porque ela estava ali como uma das levas do cativeiro. Então ela não podia se identificar como uma pessoa que estava lá junto com o povo judeu. Então ela vai dizer assim: eu sou da província menor de Suzã. E você está com quem? Bom, eu entrei, mas Mardoqueu ficou ali na porta. É meu tio e eu estou aqui por uma seleção. Ele olha para ela, porque tem uma coisa que o céu gosta de fazer, é nos olhar por dentro e por fora. E ele vai achar o coração de uma pessoa que não tem ambição, não quer aparecer, mas chegou para ficar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus ama a pessoa que não quer aparecer, mas quando ela chega para ficar. Já receberam isso aqui, já receberam isso aqui. Já receberam. Não porque eu prego, não porque eu canto. Não, Deus não quer saber, Ele não quer que você apareça. Até porque a palavra de Deus vai dizer que eu diminua e que Ele cresça. Eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer aqui é Deus, a glória dEle que tem que aparecer, a presença dEle que tem que aparecer. Não sou eu, é Ele. Eu não quero aparecer. Eu só vim para ficar, para fazer acontecer. E ele começa a cuidar desta mulher. Porque quando Deus nos age, irmão, não adianta. O inferno pode se levantar, as pessoas podem se levantar, mas quando Deus nos chama pelo nome, Ele começa a cuidar dela melhor ou diferenciada como as outras. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que passa-se 6 meses. E ela vai para a sala de purificação. A Bíblia nos diz que Esther, ela passa pelo seu período durante 1 ano, mas 6 meses ela fica ali dentro de uma tenda, recebendo mirra. Conta-se que era armada uma tenda, e as mulheres entravam, e justamente no dia de chegar Esther para entrar, só entra ela. Porque quando Deus nos acha, Ele não quer ninguém do nosso lado, porque Ele sabe que muita gente atrapalha. Pastora, me conta isso. Conto, João 4. Você conhece a história? Jesus está chegando em Samaria. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele senta no poço de Jacó, ele olha para os discípulos e diz: vai comprar comida. Não fica muita gente aqui não. Por quê? Porque o propósito que Deus tem para fazer comigo aqui neste lugar não é para todo mundo ver. É só eu e Deus e o céu.
É por isso que Deus está tirando muita gente que está andando com você. É por isso que Deus está tirando muita gente da tua vida. Porque não é para qualquer um participar. Só vai participar quem acredita em milagre, quem acredita na tua vitória, quem acredita no crescimento, quem está na mesma visão, quem acredita na tua promessa, quem quer você crescer. Sabe por quê, irmão? De amigo tá cheio. Sabe? Ai, o tapinha nas costas, tamo junto, tá nada. Porque na hora do vamos ver, ninguém fica. Ninguém fica. Lá vem Esther. E é colocado dentro de uma, ela é colocada dentro de uma tenda. Ali abre-se um buraco. É colocado um caldeirão de mirra. Acende-se o fogo. Esse caldeirão começa a ferver. A mirra, a tenda é fechada. A mirra sobe. Exala toda aquela tenda. Ao ponto dessa mulher começar a receber o cheiro da mirra na sua pele. E conforme o cheiro da mirra ia chegando, os poros daquela pessoa iam se abrindo. Quando Deus tem uma promessa, até os nossos poros inala Deus. Ela sai dessa tenda e ela sai com uma seleção de purificação, porque 6 meses ela passou para a medição das suas regras. Era tudo, irmãos, era tudo perfeito ali dentro do reinado. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela começa a ser selecionada para entrar na presença do rei, que o rei olha para ela, que aponta o cetro, como diz a lei. E o cetro que o rei apontar, essa daí ele irá chamar pelo nome. Não, você não entendeu. E o cetro que o rei apontar, essa daí será chamada pelo nome. E quando ele está ali para selecionar, que Esther começa a chegar na porta do palácio real, que o rei olha para ela, que aponta o cetro. A Bíblia nos diz que o rei amou a Esther mais do que as outras. Hegai olha, observa toda aquela situação. Era um dever, aliás, era um dever cumprido, ou seja, preparei, selecionei, e ela está onde ela tem que ficar. Enquanto isso, está acontecendo uma história do outro lado do palácio. Ramã, que vira amigo do rei, todo mundo conhece a história. Todos os dias ele passava pela porta daquele palácio, ele começava a observar aquele povo. E ele via que quando ele passava diante do povo, o povo se inclinava e começava a adorar. E era a lei dos persas para poder estar fazendo isso. Só que Mardoqueu, ele era judeu e ele sabia as leis de Moisés. Ele sabia que ele não podia se prostrar a ninguém, a não ser diante de Deus, como diz as leis de Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que quando Ramã passa na frente de Mardoqueu, ele não se prostra. Ramã entra com uma fúria muito grande, vai para sua casa, comenta com a sua mulher, fica endemoniado por causa dessa situação, procura caso para poder parar Mardoqueu de qualquer maneira. Lembra da história de Daniel, capítulo 6? Todos estavam procurando uma falha sobre a vida de Daniel. Aqueles homens que estão olhando para Daniel, justamente aqueles conselheiros que estão do lado do rei, diz: nós vamos procurar uma falha em Daniel. Qual que era a falha de Daniel? Orar a Deus e buscar a presença do Senhor. Se para eles é falha, para mim é um privilégio. Se para o povo lá fora é falha, Deus está buscando a Deus, está numa igreja, cultuando, adorando, glorificando, vindo para a igreja. Se me chamam de fanática, desculpa, mas para mim é um privilégio buscar a presença de Deus. Então você lembra da história de Daniel? Procuram ali a falha. E acha qual é? Ele orava de manhã, de tarde e à noite. E eles, indignados, correm para o rei e dizem assim: Senhor, vamos fazer um edito real? Não está tendo, mas a gente vai criar agora. Porque para nos prejudicar, o diabo cria qualquer situação para nos parar. Você vê que quando as coisas estão dando certo, parece que está querendo as coisas dar errado. Por quê? Porque o diabo está procurando uma situação para te parar. E a Bíblia vai nos dizer que começam a procurar uma situação para parar Daniel. E quando começam a procurar essa situação, acham o quê?
que ele está orando. Então vai o edito real. Ninguém pode se prostrar a outro Deus ou a outro homem durante 30 dias. E ali qualquer petição teria que ser pedida para o rei. Ora, só que quando vão perseguindo Daniel e começam a segui-lo, ao ponto de ele entrar na sua casa, e por incrível que pareça, ele abre a janela da sua casa, e a janela dá para as bandas de Jerusalém. Alguém está observando ele de longe, e começa a ver que Daniel orou de manhã, que Daniel orou à tarde, que Daniel orou à noite. Alguém já levantou a mão. O diabo está te vendo, porque você ora de manhã, porque você ora à tarde, e porque você ora à noite, e ele fica endemoniado para quem tem intimidade com o céu. Tem alguém aqui que tem intimidade com Deus? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? E ele fica possesso. E ele diz: olha, rei, achamos a causa. Qual? O homem ora de manhã, de tarde e à noite. Vamos parar ele agora. O rei fica com o coração na mão, porque não era isso que ele queria. E eles pegam Daniel e lançam na cova. Só que tem uma frase que me chama muita atenção. Daniel, não se preocupe, que o Deus que você serve, Ele te livrará. Um ímpio falar isso para mim, tem que ser muito Deus. O ímpio falar para mim: Simone, calma, nessa prova ele te livra, nessa prova ele te guarda, nessa prova ele te dá livramento, nessa prova ele te cura, nessa prova a porta se abre. Deus está usando a boca de um ímpio para dizer: vai ficar tudo bem. Porque vai. E ficou. Porque Daniel não entrou sozinho. Sabe quando a gente se preocupa, Jéssica? Quando a gente entra só. Mas quando a gente entra com Deus, o negócio é outro. Eu fico preocupada quando eu entro só numa situação. Eu fico preocupada quando eu entro sozinha numa guerra. Mas quando eu entro com Deus, não tem inferno, não tem legião, não tem potestade, não tem doença, não tem maldição. Por quê? Porque Ele vai adiante de mim. E Deus está dizendo para alguém aqui: pode ficar em paz, que eu já estou indo lá na frente e vou te dar a vitória. Porque você não está se entrando sozinha. Você não está entrando sozinho. Você está entrando com Deus de Israel. E eu quero te dizer nessa noite: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A Bíblia nos diz em Isaías 54:17: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida irá prevalecer. Deus é contigo. Esther está acomodada. Porque depois que passa a prova na vida do crente, a gente se acomoda. Está no seu palácio, está na casa das mulheres. Enquanto isso, está tendo uma situação fora do palácio. E como Mardoqueu não se prostra, o céu se levanta. E como Mardoqueu não se prostra, o céu reage. E isso entra uma fúria no coração de Ramã. Ele prepara a forca, não dá certo. Ele tramoia dentro do reinado, não dá certo. Ele faz um cochicho no ouvido do rei e diz: Senhor, não é por nada, não. Posso te fazer uma pergunta? Se por acaso, se um dia o Senhor pensar em honrar alguém, o que o Senhor faria? Prepararia o melhor cavalo. Prepararia a melhor coroa. Pegava o cavalo e saía andando com ele no meio da praça, e diz: eis aqui aquele homem cujo Deus resolveu honrar. O coração de Ramã vai se inchando, porque quem quer só a glória para ele não reconhece que a glória é de Deus e não dele. E o coração de Ramã começa a se inchar. Aí o rei tem uma ideia e diz: você me deu uma ideia ótima. Que foi? Eu precisava agradecer Mardoqueu, porque ele nos avisou de um atentado. Colocaram veneno na minha bebida. E um dia eu fui dormir, perdi o sono. Lá vai abrir os livros de crônica, e vão dizer aqui: no dia tal, hora tal, Mardoqueu avisou os guardas reais que colocaram veneno dentro da bebida dele. Fecharam e disse assim: eu ainda vou pegar uma oportunidade
para poder honrar este homem. E quem Deus vai usar? O nosso inimigo. Para chegar à oportunidade que a gente precisa. Deus vai usar quem você menos imagina para a bênção chegar dentro da tua casa. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: está preparado para ver quem você menos imagina te honrando? Está preparado para você ver quem tem raiva de você poder reconhecer que Deus é na sua vida? Está preparado para reconhecer, para ver Deus usando alguém que você nem menos espera para dizer: ó, foi Deus que mandou dar, viu? Foi Deus que mandou entregar. Está preparado? Aquela pessoa que tem se levantado, que tem falado mal, que tem julgado, é esse aí que Deus vai usar para poder te honrar. Você recebe isso nesta noite? Tem glória aí, tem aleluia, tem aleluia, tem glória a Deus, tem. Então faça isso. Pegue Mardoqueu, homem, põe em cima do cavalo, prepare a melhor roupa, prepare a melhor coroa, e pelo mesmo caminho que você humilhou ele, você vai passar com ele por cima do cavalo. Ei, levanta a mão. Esteio. Elebetúria. A Bíblia diz em Salmo 126: aquele que leva a preciosa semente, chorando, voltará se alegrando com os seus molhos. Pelo mesmo caminho de choro que você está indo, é o mesmo caminho que você vai voltar se alegrando. É o mesmo caminho. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Pelo mesmo caminho de choro que você está indo, é o mesmo caminho que você vai voltar se alegrando. Você recebe, você recebe, você recebe. Pegue ele, ponha ele no cavalo. Eu posso pedir um favor? Qual? Pega a cordinha e sai puxando. Porque o mesmo cavalo que você subiu para humilhar, vai ser o mesmo cavalo que você vai ter que descer para poder honrar. Deus está falando com alguém aqui. Essa humilhação acaba hoje. Deus está falando para alguém aqui. Esse desprezo acaba hoje. Deus está falando para alguém aqui. Essa indiferença acaba hoje. Quem te humilhou, quem te julgou, quem te excluiu, vai ter que chamar você para perto. Perto da bênção, perto da porta, perto da vitória e perto do palácio. Ô pastor, eu preciso entrar dentro do palácio para ser honrado igual está? Precisa não. Fica na porta. Grita para a pessoa que está do seu lado: fica na porta. A bênção passa por lá também. Fica na porta. A bênção passa por lá também. Fica na porta. Não, eu quero entrar no palácio porque eu quero ser vista. Fica na porta. A bênção passa lá também. Ele teve que engolir, ficar quieto e fazer o que o rei mandava. Afinal de contas, mesmo perturbado daquele jeito, ele estava ali para obedecer. Foi para casa endemoniado, pastora Quitéria. Voltou cheio de cão para casa. Olhou para a mulher dele e disse: eu vou acabar com esse Mardoqueu. Mas eu tenho uma palavra do céu para alguém aqui hoje. Se estão tramando contra você, hoje cai por terra. Porque toda ferramenta levantada contra você hoje está caindo por terra. Todo discurso que estão falando sobre a tua vida pelas costas hoje está caindo por terra. Toda fofoca, todo levante, toda reunião contrária contra a tua vida hoje está caindo por terra. Não vai ficar de pé por muito tempo. A Bíblia diz que Ele é um Deus de profundo, oculto e escondido. Tudo que estás escondido Ele está vendo, e Ele vai trazer à tona. Nada fica em oculto diante de Deus. Tramou, volta endemoniado para casa, perturbado. E a mulher vendo aquela situação: vou preparar uma forca. Deus falou: prepare. Porque a mesma forca que você está preparando para ele cai, quem cai é você. Você não sabe como Deus trabalha.
Eu costumo dizer que Deus não é gente. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não é gente. Ele sabe o que Ele faz. E Ele não é menino. Ele pega a oportunidade que ele fica sabendo que Mardoqueu é um judeu. As leis do povo judeu é totalmente das leis dos persas. Ele sabia que não tinha como entrelaçar. Primeiro que ele já fica sabendo que o judeu não se prostra. Já bateu com ele de frente. É por isso. Agora eu entendo por isso que ele não se prostra. Ele conhece Deus. E quem conhece Deus não se prostra para qualquer coisa. E quem conhece Deus não se prostra. Eu já vi, irmãos, eu já tive lá na nossa igreja uma obreira que ela perdeu um emprego porque a patroa mandou ela acender uma vela para o altar, que ela era tal. E ela falou: eu quero que você acenda essas velas aqui enquanto eu vou fazer umas compras. Ela falou: desculpa, sou crente. Você vai perder o emprego, sou crente. Você vai ser mandado embora, eu sou crente. Você vai embora, conheça a palavra. Mas é o altar de Satanás, mas o do meu Deus é maior, sou crente. Mas tem que se prostrar, me prostro não, eu adoro. Quem é Deus? Esse não, sou crente. Eu já vi uma pessoa perder um emprego porque não acendeu as velas pro diabo. E ela falou: pastor, eu não acendi. Saí de lá de cabeça erguida. Porque não é por aquilo que eu prego, mas é por aquilo que eu vivo. Tem alguém crente aí? Levanta as mãos, pelo amor de Deus. Tem alguém aí que é adorador? E ela falou que foi para casa, chorou e falou: Senhor, eu te honrei. Senhor, eu conheço a tua palavra. A nenhum outro Deus adorará, e nenhum outro Deus se prostrará. Eu conheço a tua palavra. Eu não vou acender vela para Satanás, porque o Senhor é a luz do mundo. Eu conheço a tua palavra. Eu não vou me prostrar a essa situação. Ela chorou. Com 3 dias o telefone tocou. Uma pessoa de uma multinacional estava dizendo: é fulano, é fulano, tem uma vaga para você aberta. Tem uma vaga para você aberta. Chacoalhe o crente que está do teu lado e diga: não se prostra. As portas de Deus é melhor do que a do homem, é melhor do que a de Satanás. Não se prostra. Tem glória aí. Eu saio. Lemanduribihas. Alamaia, sai. Vamos pegar uma fraqueza. Não pegou, mas pegou sobre a sua descendência, sobre o seu povo e a sua origem. Ele é judeu. Judeu não pode ficar por muito tempo no meio do Pérsia. Até porque eles estavam como cativeiros. E ele nem podia imaginar que Estéfano estava lá dentro. Ramã jamais. Ela era judia, ela já era rainha. O que seria dela? Mas Deus vai puxando Mardoqueu para puxar Esther, para puxar o céu. Já deram 2 glórias. É por isso que está acontecendo essa situação, porque Deus está puxando alguém lá para puxar você, para trazer o céu. Você consegue pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e diga: você está entendendo o propósito? Chacoalha e diga: você está entendendo o propósito? É Deus puxando Mardoqueu, puxando Esther para puxar o céu. É Deus puxando Mardoqueu para puxar Esther, para puxar o céu e trazer o céu como resposta para aquele lugar. E dizendo: eu te vi do lado de dentro e do lado de fora. Heloísa, Deus é terrível. Começa a perseguição. Um edito real é colocado procurando uma virgem. Agora vem um edito real procurando uma morte. Você está aí? Existem decretos que são mudados na nossa vida para poder testar a nossa fé e colocar o nosso posicionamento diante de Deus. 2 decretos naquele reinado. O primeiro: vou honrar, vou separar, vou abençoar e coloca nos postes da cidade. Vou chamar alguém pelo nome, vou escolher, vou levantar.
Mas passa-se algum tempo, vamos colocar um outro decreto. Morte. Se pegar é morte. Decreto de morte. Matem o judeu. Não vai mais viver. Porque alguém resolveu não se prostrar. Por causa dos nossos posicionamentos, alguns decretos são mudados. Mas não saia da posição. Não saia do lugar. Não saia da porta. Não saia por aquilo que Deus te chamou para fazer. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te moveu. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te colocou de pé. Eu sei que num culto como esse, um congresso como esse, muitas pessoas pensam em desistir, pensam em parar. Mas eu quero dizer para alguém que chegou aqui nessa noite, não desista. Foi Deus que te chamou. Foi Ele que te escolheu. E foi Ele que te levantou. Todo reinado, já estou finalizando, todo reinado, fica sabendo. A Bíblia vai nos dizer que enquanto Ramã está com o rei festejando pela perseguição dos judeus, todo o reinado está confuso. Porque Deus não é Deus de confusão. Não tem como o inferno trabalhar de um jeito e Deus operar de outro. Não tem como ontem ter um decreto de honra e hoje ter um decreto de morte. Deus, Ele não é Deus de confusão. Tanto é que se você for ler, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam confusos por causa daquele decreto. E a Bíblia vai nos dizer que eles estão ali esperando a morte dos judeus. Até que Mardoqueu chamou os eunucos e disse: leva uma mensagem para Esther. Espera que estamos sendo perseguidos. Estamos nos procurando para a morte. Estão querendo acabar com a nossa vida porque nós somos judeus. Mardoqueu, aliás, Ramã descobriu que nós somos judeus. Lá dentro ainda não chegou a notícia, mas aqui fora já chegou. Toda a cidade está em luta, em choro, porque a metade da província de Suzã são judeus. E todos estão chorando, estão com medo, estão em luta, porque há um decreto de morte. E em 30 dias mandaram nos matar. Essa mensagem chega até Esther. Eu acho lindo quando a mensagem chega assim, ó. Estão querendo nos matar. Mas não pense você que também não vão chegar aí. Porque vão descobrir que você é judia. Assim como pegar nós aqui fora, vai pegar você aí dentro. Mas eu tenho algo. Ainda que você não consiga fazer muita coisa, Deus fará. E eu quero lhe dizer outra coisa, Esther. Não foi acaso. E não foi por acaso que Deus te colocou aí dentro. Foi para esse tempo e para esse dia que Deus te colocou. Não foi por acaso que Deus te colocou nessa família. Não foi por acaso que Deus te deu esse casamento. Não foi por acaso que Deus te deu esses filhos. Não foi por acaso que Deus te colocou nesse emprego. Não foi por acaso que Deus te colocou nesse trabalho. Não foi por acaso que Deus está te colocando no meio deste povo. Ele tem um propósito. Eu acho lindo que o próprio Mardoqueu, ele vai reconhecer a tua chegada nesse reinado. Não foi por acaso, foi para o dia de hoje. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que ele trabalha por aqueles que nele esperam. E o trabalhar de Deus estava começando naquele momento. Esther se levanta e eu vi no cartaz mulheres posicionadas. Esther se levanta e quando ela se levanta, ela se posiciona e diga para Mardoqueu: 3 dias de jejum, 3 dias de oração, 3 dias sem comer e sem beber. Eu jejuo pelo lado de dentro e eles jejuam pelo lado de fora. E o céu vai trabalhar ao nosso favor a partir de hoje. Diga para eles não comerem nada,
Porque o rei mandando chamar ou não chamar, eu vou chegar até o rei. Ora, que ele possa apontar o seu cetro de justiça para mim. A Bíblia vai nos dizer que ao amanhecer, depois dos 3 dias de jejum, ao amanhecer, Esther mesmo com medo, mas foi, mesmo chorando, mas foi, mesmo querendo desistir, mas foi, a coragem que o céu liberou para essa mulher, moveu a mão de Deus naquele lugar. Ela passa diante da porta do rei. Não havia cetro, não havia um rei de pé, não havia um rei chamando pelo nome, mas tinha um rei que já estava trabalhando, Senhor dos senhores. Não havia um rei que estava olhando para ela, mas tinha um Deus que já estava entrando na causa impossível. Fique de pé. Manduribichaio. Nemaia soribicai. O rei, quando vê ela, isso nunca aconteceu. Aponta o cetro para ela, porque era uma lei, e diz para ela: que queres, Esther? Por que está às portas? Me pede o que tu queres, que até a metade do meu reinado eu te darei. Tem coisas que Deus faz que nos surpreende. Tanto Esther foi pega de surpresa, como o rei. Pega de surpresa porque ela não esperava que o rei ia falar isso. E o rei foi pego de surpresa porque jamais imaginaria que Esther iria aparecer na porta do reinado naquele momento. Ou seja, na porta do palácio. Só que o céu, a Bíblia diz que o que é confirmado na terra é confirmado no céu. Ela aparece e o rei abençoa. Ela aparece e o rei honra. Ela aparece e o rei a chama pelo nome. Enquanto está tendo uma confusão na província, lá dentro do palácio, Deus está colocando tudo no seu devido lugar. E o céu está me dizendo nesta noite: Simone, eu preciso primeiro trabalhar pelo lado de dentro para depois começar a trabalhar pelo lado de fora. Aí o Senhor está dizendo assim: eu preciso trabalhar primeiro em você para depois trabalhar na sua casa. Eu preciso trabalhar primeiro em você para depois trabalhar no teu casamento. Eu preciso trabalhar primeiro em você para depois trabalhar lá no teu trabalho. Porque quando nós somos tratados, curados, libertos, transformados aqui pelo lado de dentro, tudo que está pelo lado de fora começa a fluir, começa a crescer, começa a prosperar. Deus começa a trazer milagre, Deus começa a dar a vitória e começa a operar de uma forma sobrenatural. É necessário que o Senhor trabalhe pelo lado de dentro. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero apresentar a vida da tua filha diante da tua presença e do teu filho que está aqui nesta noite. Eu quero apresentar, Senhor, a todos quantos estão orando comigo neste lugar. A tua palavra, Deus, diz que o Senhor é o Deus de causas impossíveis. E haveria alguma coisa impossível para Deus? Que o Senhor possa entrar na vida deste homem e dessa mulher nesta noite e trabalhar de uma forma sobrenatural. Age, Senhor, de uma forma extraordinária. Que eles possam sair daqui posicionados pelo céu. Porque uma pessoa que se posiciona, Senhor, ela começa a ver o teu mover, o teu agir e o teu trabalhar de uma forma tramaia. Saio! Que me dê sobre que da raça. Elebeture-me, camachore-me, raça. Eu peço a tua bênção sobre a vida deste povo. Eu peço que o Senhor levante, Senhor, a tua mão sobre a casa dessa mulher, sobre a casa deste homem. Entra nesta família, entra neste casamento, entra na vida dos filhos, trabalha mesmo e age de uma forma sobrenatural. E que o Senhor os alcance de uma forma poderosa. É o que eu te peço e te agradeço. E todos digam. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga para ele: está chegando o milagre. Abraça essa pessoa e diga: está chegando o milagre.
Está chegando milagre, está chegando milagre. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. Recebe milagre nesta noite, porque Deus irá fazer. Exalte ao Senhor.